nome é Roberta e hoje eu vim contar para vocês como eu manifestei a minha casa com a técnica da lei da atração sem saber que eu estava usando a técnica da lei da atração. Fique aqui comigo e confira. Bom, vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Basicamente, desde pequena, eu sempre quis ter uma casa grande, né? Eu tinha sonhos, eu imaginava que eu ia ter muitos filhos, então eu sempre quis uma casa grande, eu sempre queria ver minha família toda reunida. Então, para mim, as festas que tinha de final de ano, almoço em família, era tudo muito importante para mim. Então, eu sempre quis ter uma casa grande. E aí, com o passar dos anos, eu sempre morei com a minha mãe, com os meus pais, depois com a minha mãe, morei um tempo com a minha avó, né? E depois com a minha mãe de novo. Então, assim, eu sempre sentia que eu não tinha algo meu, né? E aí foi passando os anos, eu fui crescendo, mas sempre com aquele desejo de eu quero a minha casa dos sonhos. Eu quero uma, tá um ventinho gostoso aqui. Eu quero manifestar a casa dos meus sonhos, eu quero a minha casa. Beleza. Conheci o meu esposo, meu esposo, e aí nós não nos casamos, a gente só juntou, né, os paninhos, e aí a gente foi morar na casa que era dele, né, dele, dos pais dele, enfim, só que ele morava sozinho. E a casa não tinha nada a ver com o que eu almejava, com o que eu desejava, né, era uma casa mais no meio do mato, mais rústica, né, mais velha, e a gente acabou reformando a casa, enfim, mas ainda não era o que eu desejava. Bom, tive meu filho, né? Engravidei, e aí antes de ter meu filho eu conquistei uma casa, mas ainda não era a casa dos meus sonhos, embora ela seja maravilhosa, eu tenho ótimas lembranças dela. Mas aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, eu falei, nossa, peraí, né? Fiz uma reflexão, falei, não, mudar do jeito que tá, preciso da minha casa. E aí eu comecei a pegar um caderno e eu comecei a escrever, né? Tudo o que eu queria nessa casa. Então, como seria essa casa? É, qual o valor médio dessa casa? Como que ia ter, se ia ter garagem coberta, se não ia ter, se o lixeiro ia passar na porta, porque na casa anterior a gente tinha que levar até o lixo até o local e era super complicado. Então, todos os detalhes eu fui colocando. E aí, nesse meio tempo, uma imobiliária ligou, chamou a gente e falou assim: olha, tem uma casa que está disponível para a gente visitar num condomínio, vocês querem ver? Falei, vamos lá, né? Pensei comigo, vamos lá ver. Foi eu e meu marido. Chegamos na hora que a gente chegou no condomínio, eu já olhei e falei, meu Deus, que lugar lindo. Entrei, já me vi entrando no condomínio todos os dias com o meu carro. Nisso, que eu parei, que a gente parou o carro na porta da casa, que ela ainda estava em reforma, em construção ainda, então ela não tinha porta, ela não tinha janela, enfim. Eu olhei e falei, nossa, é essa casa, a gente vai morar aqui. A casa dos meus sonhos. E aí eu pisei, eu lembro que eu ainda pisei com o pé direito, que eu falei assim, eu vou pisar com o pé direito porque essa é a minha casa. Beleza. Entramos, eu fui olhando cada metro quadrado. E aí nisso eu já fui vendo onde eu ia colocar o sofá, onde eu ia colocar as minhas plantas, aonde eu ia colocar a poltrona, mesa, como ia ser o lustre. Eu já fui. E detalhe, eu não tinha dinheiro para tudo isso. Zero. Tinha malemar o dinheiro, né, da outra casa que eu tinha construído de uma outra casa que eu tinha que estava alugada. E essa casa que eu construí, a chance de vender era mínima, mínima, né? Porque tinha toda uma questão de documentação ainda para sair e tudo mais. Resumo, a gente financiou essa casa. E então, quando o financiamento deu certo, eu fui reler o meu papelzinho, né? E aí eu vi que realmente cada detalhe que eu tinha colocado lá, a casa que a gente tinha adquirido tinha nesse papel, né? E aí eu nem imaginava que isso era uma técnica da lei da atração. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo que eu manifestei realmente era a lei da atração. Era utilizando a técnica da lei da atração, mesmo sem utilizar. Porque eu segui todos os passos e mesmo sem ter o conhecimento. Então, assim, hoje, quando eu fui realmente estudar, né, depois de 4 anos que tudo isso aconteceu na nossa vida, eu vi o quanto eu já manifestava, né, isso e eu não sabia. E hoje, o que que eu penso? Por que que deu tudo muito certo, né? Por que que eu vejo que a lei da atração, ela realmente dá certo e para algumas pessoas não dão? Porque isso tem que ser com verdade. Então tem que ser do sentimento, tem que vir de dentro, tem que vir do coração, tem que vir, tem que você tem que sentir aquilo como uma verdade, você tem que sentir aquilo como se não fosse algo que você duvidasse. Então, se você colocou aquilo como meta, se você entendeu que aquilo é uma verdade, que aquilo vai acontecer, o que já
já aconteceu na sua vida, porque na verdade você acaba já se vendo naquele movimento como se aquilo fosse seu. É você projetar uma realidade para aquele momento atual. Então, isso aconteceu comigo de verdade. Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês aqui é que eu passei por uma experiência, não só uma, várias outras no meu carro, a minha casa, né, o meu cargo no meu trabalho, os meus filhos, né? Logo depois eu vou marcar fazer um outro vídeo para falar como eu manifestei a minha filha, né? Eu já tinha um menino e eu queria muito ter um casal. Então aquilo eu já sentia ela. Depois eu vou fazer um outro vídeo para falar só sobre isso. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que é possível. É possível. E eu, sem estudar nada sobre técnicas de lei de atração, eu fui fazendo, né, só com o meu sentir, só com o meu querer, só com a minha vontade. Hoje, com as técnicas que eu utilizo na minha vida, tem me ajudado muito. E são essas técnicas que eu quero começar a contar para vocês aqui nesse canal, para que vocês também utilizem na vida de vocês, porque dá certo. Dá muito certo, desde que você sinta, desde que venha do coração. E é isso que eu vou te ensinar a fazer. Então, para você que não sabe nada de lei da atração, que não entende nada, comece a pesquisar. Comece a procurar no YouTube. Tem alguns mentores, né, que eu procurei, que eu fiz curso, sim, mas eu também fiz muita coisa no próprio YouTube gratuito. A Elaine Orives é uma mentora, né, uma reprogramadora mental, que eu acompanho muito e que tem me ajudado muito, assim, desde lá de trás, quando eu comecei a entender e querer saber um pouco mais sobre a lei da atração. Tem alguns livros que depois eu posso dar algumas dicas para vocês de quais livros que abriram a minha mente. A Ana Desidero também é uma que eu acompanho há muito tempo, eu adoro ela, gosto muito de ver os vídeos dela, então, assim, eu super recomendo também, porque, é claro, tô começando com as minhas histórias aqui, mas também é importante vocês acompanharem histórias de quem já vem falando há muito tempo sobre isso, estudou muito mais do que eu. Eu acredito que isso vai te ajudar a chegar mais rápido no seu propósito. E uma dica final, assim, matadora é: coloque metas. Pega o seu caderninho, anota, meta por meta. Coloca aquilo que você tem de muita vontade de adquirir, de conhecer, e simplesmente anote e mentalize e verbalize aquilo como se fosse seu, como se você já vivenciasse aquele momento. Eu tenho certeza que você vai sair da estaca que você está neste momento e vai adquirir muitas coisas que você almeja, que você deseja num curto espaço de tempo. Muito obrigada, eu fico por aqui e me acompanhem que todas as quartas tem vídeos para vocês sobre técnicas de lei de atração e um pouquinho sobre a minha vida também. Um abraço.